Estamos iniciando mais uma edição do Versão Mulher e hoje um convite super especial, uma pessoa super especial aqui comigo. E eu anunciei semana passada que a gente teria aí um encontro especial com uma sommelier. E uma sommelier mulher. Olha que bacana, que interessante. Mas, antes de tudo, eu quero apresentar a vocês a nossa querida Chiara. Chiara, primeiro eu quero que você conte um pouquinho de você, fale quantos anos tem, da onde você veio, e já entra me contando aí como é que surgiu essa paixão por vinhos. E depois a gente detalha o que faz um sommelier, hein, gente? Oi, Tati. Então, eu sou de Joinville. Estou com 37 anos e começou a surgir então essa minha paixão pelo mundo dos vinhos, né? Eu sempre fui da cerveja. Eu e meu marido, a gente se conheceu. Joinville, né? Santa Catarina. Então, terra dos alemães, né? Então era sempre cerveja. Nosso primeiro jantar fora, assim, né? Quando a gente começou a namorar, que ele me levou para jantar. Veio o garçom com a carta de vinhos. Eu ainda falei, comigo tu nunca vai precisar da carta de vinhos, né? Sempre nós dois na cervejinha. Até que lá pelas tantas, com um ano aí de casados, a gente foi para Buenos Aires. E sentamos, então, né, para comer uma carninha, numa mesinha na calçada, uma noite gostosa. Estamos na Argentina, por que não um vinho, né? Tomamos um vinho. E aquilo lá deu um estalo, assim. Foi tão gostoso, um momento tão gostoso e a partir daquele momento a gente voltou, Paixão né? à primeira bebida. Foi mais ou menos isso. Já tinha, claro, tomado vinhos, né? Tomado vinho outras vezes, mas aquele momento foi um estalo, assim. Então, a partir daquele momento, às vezes ia no supermercado, pegava uma garrafinha de vinho, guardava sempre para um momento mais diferenciado, um dia dos namorados, né? Aniversário de casamento, ou aniversário nosso. Só que aos poucos as coisas foram, o que era só de vez em quando, começou a ficar mais frequente, e quanto mais tu vai bebendo, mais vai gostando. Mais vai querendo provar alguma coisa diferente. Exatamente. Eu lembro que eu só gostava de Carmener para tinto e Sauvignon Blanc para branco. Não comprava outra coisa, não tomava outra coisa. Mas aí, com o tempo, vou tentar de novo esse outro tipo de uva. E foi bom. E daí, agora eu vou tentar outro tipo de branco. E assim as coisas foram indo. Quando chegou a pandemia mesmo, que daí ninguém mais saía. Todo mundo ficou cozinhando em casa. Sim. Aí afundou. Aí a paixão cresceu. E eu resolvi que eu queria começar a entender um pouco mais, né, do que eu estava tomando. A minha ideia, na verdade, era... Eu quero saber comprar meu vinho. Eu quero saber o que eu gosto, saber qual desses aqui vai ter o meu gosto e poder comprar sem medo de errar. Qual você se identifica mais? Isso, exatamente. Falei, vou começar a estudar aqui, tentar aprender um pouquinho, assim, para pelo menos ter uma ideia do que comprar, né? Porque eu sempre comprava às cegas. Ou eu ia numa loja de vinhos que tinha lá em Joinville e que o sommelier atendia a gente. E era muito bom. Nossa, aquilo lá, eu adorava ir lá. Só que eu não ia com tanta frequência, porque eles tinham vinhos de um padrão mais alto, né? Então, assim, quando a gente começa sempre nos mais baratos, né? Então, eu não ia lá com tanta frequência. Mas não tinha uma indicação que ele dava que ele errasse. Era tudo maravilhoso. Assim, todos os que eu tomava, eu gostava. E daí, a partir daí, então, eu quis começar a entender. Comprei uns livros e comecei a estudar por conta. Gente, aquilo pegou em mim, assim, de um jeito. Eu comecei a estudar e ler, e comprar livro e ver vídeo no YouTube. E a paixão foi crescendo e comecei a comprar muita variedade, vinhos diferentes, e a tentar entender o que é o tanino, o que é a acidez do vinho que todo mundo fala. E até que, por ser a pandemia, ter tido, né, a pandemia, muitos cursos foram para a modalidade online. Sim. E apareceu no Instagram ali, né? Porque ele vai pegando conforme os teus interesses, né? E jogando as publicidades. Apareceu o curso de sommelier,
que eles tinham lançado recentemente na versão online da Sociedade Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. Então, eles fizeram um formato online, em que as aulas eram ao vivo, e eles enviavam para casa, a cada 2 meses, os vinhos. Eles fizeram um sistema maravilhoso. Eles fizeram um sistema que eles colocavam em tubetes e enviavam para a tua casa. Então, tu degustava os vinhos na aula, ao vivo com o pessoal, discutindo. Maravilhoso. E eu vi aquele curso, eu dei uma namorada no curso, chamei meu marido, Bernardo, falei, olha esse aqui, eu ia gostar de fazer e tal. Então, ele falou, quer saber? Tu anda tão empenhada, então faz, né? Vou ser parceiro aí, pode fazer. E a partir daí eu fiz o curso de sommelier, curso com aulas semanais, uma aula por semana, né? E tem provas, tem média, tem degustação à cega do vinho para prova. Olha só. As provas eram todas feitas, tinha que abrir câmera, abrir microfone, abrir tudo, para o pessoal de certo não colar, né? Mas, assim, exige bastante estudo, bastante dedicação. Muito mais ainda do que o presencial. Eu acho que sim, muito porque tu mais. tem que correr atrás, sim, né? Então, sim. E assim começou, e a partir daí é um caminho sem volta. Muito legal. E as pessoas, né, você já falou do processo de formação e sobre como que foi essa paixão aí pelo vinho, mas existe, você comentou aí sobre esse padrão, que você ia em um local que tinha aquele padrão mais alto. Isso. Existe esse mito, ou é verdade, que vinho bom é vinho caro, o mais caro é o melhor? Ou é marketing, assim, que o pessoal fala? É verdade, mas do meu ponto de vista é verdade até certo ponto. Porque vários fatores vão influenciar no preço de um vinho. Então, desde o tipo de colheita, se a colheita foi manual, as pessoas foram lá e colheram com a mão. Até isso muda o sabor do vinho. Tudo vai interferir. Se é colheita mecânica, então se é a máquina que vai lá e colhe, porque pode acabar machucando mais as bagas da uva. Aí entra o método da vinificação, como que o vinho foi feito. Ele passou por barrica de carvalho? Cada barrica dessa tem um custo elevado e o vinho vai ficar ali parado um tempo. E ela só vai poder ser usada normalmente, né? Claro que vai depender muito do produtor, mas em média 4 usos para a barrica e acabou para ela ter o efeito de agregar notas de aromas de baunilha, e coco e chocolate, que ela ajuda no vinho, né? Então, assim, ela tem um número de vezes que ela pode ser usada. Então, tudo isso vai aumentando o custo. Então, o vinho foi colheita manual ou colheita mecânica? Ele teve passagem por barrica? Quanto tempo ele ficou amadurecendo lá no produtor? Que, às vezes, o produtor deixa o vinho amadurecer por um tempo antes de liberar ele para o mercado, porque senão ele vai estar ainda muito duro, muito agressivo na boca das pessoas. Então, ele tem que deixar o vinho ficar lá um tempo. Aí vai que esse vinho ficou 2 anos. Então, ele ficou 2 anos com uma mercadoria ali parada. E tudo isso vai agregando no valor do vinho. E, claro, que esses vinhos, então, mais caros, que tiveram essa colheita manual, eles vão ter todo um tratamento diferente. Eles não são vinhos de quantidade. Normalmente, esses vinhos eles também são feitos em menor quantidade. Entendi. Então, tudo isso agrega no valor. Então, sim, dependendo, né, do vinho, o vinho mais caro, ele vai, sim, ter uma qualidade melhor. Mas eu acho que vai até certo ponto. Eu acho que a partir de um valor, começa a ficar coisa de colecionador, de status. Então, E esses o colecionador, vinhos... ele toma esse vinho ou ele deixa esse vinho lá? Gente, olha, eu não sei te dizer, inclusive faz pouco tempo eu estava atrás há um tempão para assistir um documentário chamado Sour Grapes, sobre um dos maiores falsificadores de vinho. Nossa. E tinha um cara colecionador que ele tinha 4 milhões de dólares em vinho falsificado na adega dele. E muitos desses vinhos ele não tomava, ficava lá só pelo dizer que tem a garrafa da safra tal, do anos não sei o que, de tal produtor, sabe? Então, assim, eu acho que até certo ponto sim influencia, mas, né, depois de um valor aí, já começa a ficar mais status, ou pela raridade do vinho. Entendi. Enfim.
Mas, assim, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que o vinho bom não é o preço do vinho, é o vinho que tu gosta. Exatamente. Então, assim, ó, não tem... A pessoa pode adorar tomar lá o vinho dela de R$ 15 e para ela vai ser o melhor vinho do mundo e tá tudo certo. Então, cada um tem que estar feliz ali com o seu vinho, com a sua escolha, independente do preço. Então, e falando disso de escolha, até eu ia entrar nessa pergunta de se tem algum erro. Tem algum erro comum quando a pessoa vai escolher ou quando a pessoa vai servir algum vinho? Mas aí, quando você diz que é o vinho que a pessoa gosta, já fica meio difícil dizer isso sobre erros, né? Então, o que eu posso te falar é, tecnicamente, algumas né? combinações. É assim, formalmente, digamos, um serviço formal, né? Vai num restaurante, aqueles mais chique, arrumado. O serviço formal, o que a gente espera? O vinho... Temperatura ambiente, não é deixar ele para fora da geladeira. Não, a temperatura ambiente que a gente fala para um vinho tinto aí seria de 14 a 16, no máximo 18 graus. Um vinho branco ele é servido um pouco mais fresco. Então, aí de 8 a 12 graus. E isso é importante, a temperatura, porque ela vai fazer os aromas do vinho soltarem, porque parece que é mentira esse negócio de aroma, mas não é. Uhum. Eles realmente... acaba rolando durante a fermentação as coisas químicas aí, fugiu a palavra. Certo. Enfim, acontece a química ali do negócio e eles formam cadeias, né, de aromas que realmente são igual a da baunilha, igual a que tem na baunilha, igual a que tem na maçã. Então, quando a gente fala que sente esses aromas, é porque eles realmente estão ali. Eles foram colocados, não é coisa da cabeça. Não eles é coisa existem. da cabeça. Eles, durante a fermentação ali, eles foram criados. Eles acontecem. Então, o vinho na temperatura certa, ele ajuda a esses aromas se saírem, né, evaporarem, liberar, conseguir cheirar melhor, né, sentir melhor. E um vinho gelado já vai prejudicar. Mas se a pessoa gosta de vinho com gelo... Tá tudo certo, né? Pode tomar o vinho. Pra mim, eu não tomo. Mas se alguém quiser, tá. Minha mãe tomava cerveja com gelo, então já. Aí uma então, coisa olha bem só. Mas assim, como que a gente harmoniza o vinho com uma comida do dia a dia? Eu até comentei com você antes da gente começar aqui que a gente vê muito no cinema. O pessoal sempre tem uma comida e tem um vinho junto. Tá ali numa série, vamos jantar e tem um vinho. Mas o que é que eles estão comendo? Porque para ter um vinho para o dia a dia, a qualquer momento, né, um almoço comum, um jantar comum, existe algum rótulo ou alguma indicação que você faria assim, para esse dia a dia? E se é possível? Então, é difícil eu te dizer um único rótulo para o dia a dia. Mas o que eu aconselho, o meu conselho aqui, é uma receitinha para harmonizar. Comida pesada vai bem com vinhos mais pesados, mais encorpados. Comidas mais leves, com vinhos mais leves. Então, peixe, vamos com vinho branco, um vinho rosé. Tinto não, porque o vinho tinto tem os taninos, que reagem com o iodo do peixe e deixam um gosto ruim na boca. Então, tinto com peixe, não. Mas assim, uma feijoada. Feijoada é meio difícil de harmonizar, mas tudo bem. Pega um vinho mais encorpadinho. Dá pra fazer, né? Mas pega um vinho mais encorpado. Uma saladinha, um vinhozinho mais leve. Então, sempre vai ser... essa categoria de rosés e brancos, esses são considerados leves. Os tintos são os mais pesados, isso? Isso. Existem alguns tintos mais leves e alguns brancos mais pesados. É tudo muito complicado. Então, assim, por isso, quanto mais começa a estudar e aprender, mais nó na cabeça vai dando. Mas, basicamente, dá para separar eles, assim, de uma forma mais simples, né? Então, os brancos e rosés vão ser mais leves, os tintos, né, um pouquinho mais encorpados, com uma massa, vai muito bem. Eu adoro uma massa com um vinho. Então, vai muito bem. Para o dia a dia, o que eu faço na minha casa, desde que eu comecei a me apaixonar por vinho? Eu compro uns vinhos de um valor mais em conta, e são os vinhos que eu tomo no almoço, no domingo, assim, não tem nada de especial. E eu tenho uns rótulos melhores para momentos, assim, hoje eu vou fazer uma janta, hoje eu vou caprichar, então hoje eu vou abrir esse vinho aqui para acompanhar a minha super janta, né? Então, assim...
Vinhos para o dia a dia. Aqui no Brasil, a gente tem muito vinho chileno. Então, os vinhos chilenos, aí, uma faixa de 40 a 60 reais para o dia a dia. A gente tem muito vinho argentino, mas também aí nessa faixa, que é o que mais a gente consome aqui hoje, são vinhos chilenos, argentinos e portugueses, né? Então, Entendi. pegaria esses rótulos nessa faixa aí, que eles vão bem para o dia a dia. E daí, para o jantar mais sofisticado, aí chama um sommelier para te ajudar, me chama que eu ajudo a escolher um rótulo mais legal para acompanhar um momento bacana. mais especial. Que bacana. O Tarcísio, até que esteve aqui com a gente, que ele também é sommelier, né, John? E ele até comentou de ti, falou assim, a gente tem mais um sommelier na cidade e tal, e comentou, foi bem legal. E ele falou que é possível harmonizar com hambúrguer. Ai, adoro. E olha, adoro, a gente ficou do aqui, céu. eu fiquei pensando, o pessoal aqui ficou pensando, falou, como será, né? Qual será? Enfim. Uma a gente outra ficou dica, com então, comidas mais simples, assim, não procura um vinho muito elaborado. Vamos para uns vinhos mais simples, mais jovens. Então, olha ali a safra do vinho. Pega um vinho mais 2023, 2024. Isso. Um vinho descomplicado para uma comida descomplicada. Vamos deixar os vinhos mais elaborados para as comidas mais elaboradas. Que bacana, isso é uma boa assim, dica. Inclusive, bem basicão, que todo mundo fala do Merlot com hambúrguer. Manda um Merlot novo aí, jovenzinho, com hambúrguer. Fica Fechou. perfeito. Tá Olha ótimo, só, uma uma delícia. dica aí, gente, anota, que é importante. Até comentamos também que a gente tem a Jéssica, que faz conversa de forno e fogão. Aí a gente falou, eu comentei com ela, falei assim, a gente tem a sommelier que também, de repente, vocês conseguem fazer uma comida aí junto, conversar e fazer um vinho aí para harmonizar com alguma comida que vocês fizerem. Ia ser muito legal. Ia ser bem legal, hein? Ó, fica a dica aí, hein, Jéssica, para o seu forno e fogão depois. Mas, enfim, você falou de que aqui no Brasil a gente tem um mercado de vinhos chilenos, argentinos e portugueses. E os rótulos brasileiros? Como que é esse conceito dos rótulos brasileiros no mercado brasileiro ou até o mercado internacional? Olha, eu sou apaixonada pelos nossos vinhos. O Brasil está arrasando no vinho, né? As pessoas acham que a gente, né, o Brasil não é um país com a tradição do vinho, como uma Itália, França. Só que, gente, os italianos vieram para cá e eles trouxeram essa tradição com eles. Então, nós temos vinhos maravilhosos. Só que qual que é o problema? Hoje, eu não estou trabalhando com um rótulo brasileiro porque o brasileiro tem preconceito. Tem mania de pensar que a gente tem mania de pensar que o que é nosso não é bom. Tudo que vem de fora, que é importado, é maravilhoso, o que é nosso não é bom. Mas não é bem assim, não. O vinho brasileiro tá maravilhoso. Os espumantes brasileiros é o que a gente tem assim, de melhor, que está sendo reconhecido internacionalmente, entre os espumantes, o Moscatel, que é aquele mais doce. Tá maravilhoso. Então, assim, nós temos muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Só que o brasileiro ainda tem esse preconceito, essa barreira com o vinho brasileiro. E isso é legal, assim, eu ia adorar que isso quebrasse e as pessoas pudessem ver como nós temos coisas de qualidade aqui. Com certeza. E aí acaba que, quando eles te procuram, eles sempre procuram vinhos internacionais. Sempre vinhos internacionais. Meu pai. Chiara, a técnica, né? Porque precisa ter uma técnica, assim. Quando você está tomando um vinho, o que você analisa ao fazer essa degustação? Ela é mais técnica mesmo, porque vocês estudam, enfim, ou ela é mais de sensibilidade? Ela é técnica. Tem pessoas, né, como para todas as áreas, que nascem com mais facilidade. Mas ela pode ter mais facilidade, mas nunca treinar, então ela não vai ser boa naquilo. E como a pessoa que não nasceu com essa facilidade pode treinar muito e vir a ser muito boa. Então nisso. dá para treinar o paladar. Com certeza. Você vai treinar o nariz, vai treinar o paladar, cheirar tudo que vê pela frente, fruta, tempero. Eu tô sempre assim, pego a fruta, tô cheirando, abro um temperinho, tô cheirando, porque tudo isso a gente vai criando uma memória olfativa.
E nós não temos esse costume no dia a dia. Então, quando a pessoa que está começando a tomar o vinho vai lá, vai pegar a taça para cheirar, ela não vai achar que tem amora, ameixa, cereja, porque ela não vai trabalhando essa memória olfativa dela, né? Então, é tudo técnica. Isso qualquer um pode aprender. É só ter paciência e persistência que vai aprender. E o vinho não é como se tomar água, né? Você não vou usar um termo bem antigo aqui, mas você não faz um guti-guti, né? Para tomar o vinho. Ele é para ser degustado mesmo, né? Ele é para ser degustado. O que eu gosto do vinho, cada gole ele vai ter um sabor diferente, porque ele vai entrar em contato com o ar, ele vai começar a reagir com esse oxigênio e ele vai aos poucos mudando. Então, aí a gente volta ao vinho bom, vinho ruim. Um vinho bom é aquele vinho que vai conversar contigo. Então, assim, a cada gole que tu vai dar, a cada nova taça que tu pega, ele tá com... senti uma notinha diferente de especiaria, ou agora mudou. Então, ele vai mudando conforme ele vai reagindo com o oxigênio e, eu acho isso sensacional. Por isso que eu só, assim, tem várias coisas do mundo do vinho que me fazem ser tão apaixonada por ele, assim. Imagino. E a taça, faz diferença? Taça maior, menor? Não só taça maior como menor, mas taça de vidro e taça de cristal, pela porosidade do material. Então, a taça de cristal é a mais adequada, sim, porque ela vai ajudar a liberar mais esses aromas do vinho. Uhum. O ideal é uma taça, né, como essa daqui. Ela vai se abrir embaixo para o vinho poder ficar mais espalhado, vamos dizer assim, liberar os aromas, e fechar em cima, justamente para concentrar ali aqueles aromas, para quando a gente botar perto do nariz. Então, aqui seria mais fechadinho. Isso, aqui em cima mais fechadinha, embaixo mais abertinha como essa, para justamente a gente, quando botar aqui, trazer na boca, o nariz ficar... a gente vai conseguir sentir todos os aromas que estão ali. Que interessante. Então, essa seria a taça ideal. Entendi. E tem uma forma, para quem está começando, assim, o que você indicaria? Para quem quer aprender mais, quer saber, tem algum... Você falou dos simples, dos vinhos mais simples, mas o que você indicaria para a pessoa que está começando? Eu indicaria os portugueses, os vinhos portugueses, esses de entrada que a gente fala, que são os rótulos, né, mais baratos. Por que eu gosto dos vinhos portugueses? Eu acho que eles têm um residual de açúcar um pouco maior, eles têm essa tendência a ter um pouco mais de açúcar. E muitas das pessoas têm dificuldade com o vinho no começo, justamente por ele não ter açúcar, por ele ser, né, mais amargo, vamos dizer assim. Então, eu indicaria esses portugueses, que principalmente se olhar no rótulo, às vezes ali meio seco, começa com eles para ir se acostumando com esse sabor do vinho, né, com os taninos que pegam mais na boca, dá aquela sensação da gengiva seca grudando aqui. Uhum. Que daí esse residual de açúcar dá uma ajuda. Amenizada. Isso, faz o negócio descer melhor, assim. É que tem esse, eu não sei, você vai me dizer melhor se é mito mesmo ou não, mas que as pessoas, quem gosta de vinho suave ou doce, não gosta de vinho, que vinho de verdade é o vinho seco. Não, isso é mito. Tem muitos vinhos doces bons. Eu, por exemplo, eu gosto de vinho. Eu não gostava de vinho doce. Eu já era aquela bem preconceituosa. Eu olhava no rótulo, estava escrito meio seco, porque eu não gosto de bebida doce. Meio seco, não tomo. Mas não tem nada a ver isso, porque os outros elementos do vinho vão trabalhar junto com o açúcar e tu nem vai perceber que ele é meio doce. Então, mas o vinho doce, claro, ele sim é muito doce, não tem erro. Mas tem vinhos doces muito bons e para acompanhar uma sobremesa, Sério? Nossa, mais uma dica, sensacional. Anotem. Sobremesa, vinho doce. Isso mesmo. Vinho doce, que beleza. Chiara, tem uma forma correta? Porque assim, a gente às vezes abre o vinho e não toma tudo. Pode guardar? Pode. Ou aqueles outros que você compra a mais lá, umas 3, 4 garrafas. Elas têm uma forma correta de ficar? Elas precisam ficar em uma adega? Precisa ser adega ou não? Como que a gente pode armazenar esses vinhos? Então, vou começar com o vinho quando a gente abre e não toma tudo. Certo. Você pode, sim. Hoje em qualquer lugar, você acha
umas tampinhas para colocar em cima. Tem umas até que vem com uma bomba para tirar o ar, porque, como eu falei antes, o vinho reage com o oxigênio e isso vai mudando de sabor. É como se ele fosse envelhecendo. Então, quanto mais tempo ele fica aberto, entrando em contato com o oxigênio, mais velho ele vai ficando, até que chega um ponto que ele vai passar do ponto. Então, ele vai perder tudo que ele tinha de sabor. Mais. Não, ele vai perder tudo e não vai mais ter graça. Então, tem esses, né, que vem com uma borrachinha que coloca ali, bombeia o ar para fora, ou só uma tampinha, 3, 4 dias na geladeira, tá tranquilo. Já deixei 7, 10 dias, tomei depois, mas depende muito do vinho também. Vinhos mais jovens tendem Suportam a mais ficar tempo. um pouco mais, aguentar um pouco mais de tempo. Agora, vinhos, né, de safras mais antigas aí, para mais de 4, 5 anos, 3 anos, aí já melhor tomar em 2, 3 dias mesmo e não arriscar deixar uma semana lá na geladeira, não. Entendi. E o armazenamento, Chiara, como que a gente pode fazer? O armazenamento. Claro que o ideal... Para esses fechadinhos. Os que não abriu ainda. Os que não abriu ainda. O ideal é uma adega, mas nem todo mundo tem uma adega em casa, né? Mas tem uma posição e tal, Tem, não? sempre com a garrafa deitada, que é para o líquido ficar em contato com a rolha e a rolha não ressecar. Porque a rolha ressecando tem mais chance do vinho estragar. Então, sempre deitado, em contato com a rolha, que é para ele continuar com a vedação 100%. Evitar luz e evitar, principalmente, mudanças bruscas de temperatura. Então, tem cozinhas que tem aqueles quadradinhos para colocar os vinhos deitadinhos. Sim. Gente, aquilo lá é péssimo. É em cima da geladeira, normalmente. Em cima da geladeira, às vezes tem do lado do fogão. Uhum. Gente, aquilo é péssimo, porque demora tá muito quente quando tá cozinhando. Aí daqui a pouco tá frio, parou de cozinhar, a temperatura cai de novo. Aí esfria, igual agora tá durante a noite caindo a temperatura, esfria. Aí no outro dia você vai lá, vai cozinhar de novo, fica quente. Aí isso acaba prejudicando sim o vinho, né, o sabor dele, a qualidade dele. Então o ideal é tirar e colocar no armário fechado, sem luz, com aquela temperatura. Isso mesmo. Ambiente ali, né, sem grandes mudanças. Isso aí. Tem como montar uma seleção assim, você dizer assim, esse você pode ter, esses vinhos que são acessíveis, versáteis, que você pode usar com várias combinações, harmonizações com vários tipos de alimento, comida, enfim. Tem como fazer essa seleção? Tem como sim. Eu deixaria sempre um espumante. Sempre bom ter um espumante. Às vezes acontece uma notícia inesperada, você quer brindar. Então, um espumante brasileiro, que eles são maravilhosos. Aí, como que eu vou te indicar o rótulo? Vai do quanto você quer investir, né? Também tem muito isso. Um tinto jovem. Um vinho tinto jovem pode ser um Carmener chileno. Até eu tenho um que está muito bom. Aproveitando, né? Um Carmener chileno, que é um vinho mais mediano, vamos dizer assim, que todos os elementos dele estão em quantidade média, costumam ser assim, tanino médio, álcool médio, corpo médio. Então, eles conseguem ser um pouco mais versáteis. Assim como o Merlot também tem essa tendência a ser um pouco mais versátil. Eu deixaria um vinho português que já tem um corpo um pouquinho maior, para quando fizer uma comida, uma lasanha, uma massa, para acompanhar. Um vinho branco e um vinho rosé. Tem que ter de tudo um pouco, né? Então, um vinho branco... E não vai ficar uma coleção aí, não sei se pode falar assim, não vai ficar uma coleção cara, né? Não, vai ficar fácil de... sempre vai comprar de acordo com aquilo que tu tá disposto, né? Então, pega um de cada tipo, um espumante, um branco, um rosé, um tinto, 2 tintos, né? Um pouco mais leve, um pouco mais encorpadinho. Tá perfeito. Aí, dependendo da ocasião, você tem ali, pega e aproveita o momento. Com certeza. O consumo do vinho cresceu bastante. Gente, até com as pessoas que eu estava conversando antes da gente fazer a entrevista aqui, muitas pessoas falam que consomem, que gostam, que procuram saber. Como que você percebe essa tendência assim no mercado hoje? Então, no mercado mundial, o consumo de vinho e de bebidas alcoólicas caiu muito. Tem caído muito, justamente
para ter uma vida mais saudável, né? As pessoas estão procurando ser mais saudáveis. E tem surgido cada vez mais os vinhos com 0 álcool. Olha. Porém, o Brasil agora é a menina dos olhos do mercado internacional, porque aqui é o único lugar em que o consumo de vinho tem aumentado. Então, aqui a gente nota cada vez mais como as pessoas estão procurando mais tomar vinhos. E até eu estava assistindo uma novela esses tempos aí em streaming, uma novela brasileira, e eu ainda reparei, antes as pessoas, sei lá, tomavam uma cervejinha, chegavam em casa, as novelas, né, abriam Apareciam, uísque. né? Gente, tava lá o casalzinho no dia a dia com uma tacinha de vinho. Então, assim, dá para ver que até ali, assim, o vinho está entrando, né? Então, o mercado aqui está crescendo muito de vinhos. E, assim, mulher sommelier. Como que foi você entrar nesse mercado? Procurar, foi um interesse seu, mas, assim, quando você entrou, você com certeza teve contato com outras pessoas. Já teve preconceito? Ainda tem? Como que é? Não, eu acho que de uns anos para cá, o mercado do vinho tem se aberto muito, né? Se abrido muito para as mulheres. Então, não vejo preconceito por ser mulher. Eu acho que isso já evoluiu muito. As mulheres têm ganhado cada vez mais espaço nesse mundo dos vinhos, ganhado competições de sommelier que tem. Então, eu acho que já houve, muito bom. Já houve, com certeza. Porque quando a gente fala em bebida alcoólica, normalmente os homens, né, exatamente, estão no topo ali. Não, eu entendo da cachaça, que é assim, da pinga, que é não sei o quê, da batidinha, que é não sei o quê, do vinho. Também, na maioria dos filmes que a gente vê indicações, que a gente percebe que tem um sommelier, alguém indicando um vinho, são homens também. Exatamente. Mas que bacana. Não, o jogo tem virado para nós mulheres, a gente está ocupando cada vez mais posições importantes. Sim. Mulheres à frente, né, de vinícolas, de casas de champanhe. E, enfim, as mulheres estão cada vez mais presentes e atuantes no mercado do vinho e vencendo essa barreira, né? Acho que até essa barreira já ficou para trás. Que bom, mas você falou champanhe aí, casas de champanhe. Champanhe é champanhe, vinho é vinho? Champanhe é champanhe e champanhe é um vinho. Olha só, isso eu não sabia. Então, para ser chamado de champanhe, tem que ser produzido na região de Champagne, na França, de acordo com as regras determinadas naquela região. Aí é um champanhe. O resto é espumante. Entendi. A gente chama de espumante, que são os vinhos com as borbulhas, são espumantes. Champanhe é só o que vem da região de Champagne, na França. Tudo como champanhe. Tudo virou champanhe, né? Mas o certo é aquele que vem lá da região de Champagne, na França. Que bacana. Chiara, a gente está, né, caminhando para o final aí, mas qual foi a sua experiência mais marcante até agora, assim, que você puxa, isso foi muito legal, que aconteceu, marcou, ou uma coisa negativa também, que você falou assim, isso não foi tão legal, mas aconteceu também nesse processo aí de me tornar sommelier e de até estar atendendo as pessoas em algum evento especial, enfim. Teve alguma situação assim marcante que você guardou na memória? Para mim, acho que marcante mesmo está sendo agora com a vinharia, porque a gente já faz um tempo que gostaria de... eu e meu marido, né, que a gente queria empreender. E eu sempre fui um pouco medrosa, então eu sempre... Não, mas não vai dar certo. E agora eu resolvi que agora é a hora e resolvi meter a cara. Então, eu sou nova na cidade, então, para mim, está sendo tudo muito novo. Então, né, agora, abrir o meu próprio negócio de vinhos na cidade nova... Então, isso, com certeza, sim, está sendo marcante agora e eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou olhar para trás e eu ainda vou te dizer que esse momento vai ser o meu momento mais marcante. Porque, independente do resultado, isso aqui já está sendo um aprendizado enorme para mim, né? Então, com certeza, esse está sendo o momento. Empreender sempre né? Porque tem muitas dificuldades. Em qualquer mercado que você for empreender, a gente tem dificuldade.
Mas principalmente num mercado tão distinto como o vinho. Pois é. A gente, na verdade, está querendo desmistificar isso. Está querendo popularizar mesmo. Isso, então eu achei muito legal que eu não sou sozinha na cidade, né, que tem o Tarcísio, porque assim nós dois vamos conseguir mostrar para as pessoas que as pessoas têm muito a ideia do vinho ser inacessível. Exato. Ou é aquela coisa muito sofisticada, que tem que ter muita mimimi para tomar. Não, não é assim. Então, acho que é bom porque a gente está aqui para mostrar para as pessoas como o vinho pode ser bom, como ele pode participar do dia a dia e que não tem nada disso, não tem nada de frescura, né? Se tu quiser fazer com frescura, tu pode fazer. Também pode. Mas, né, não precisa. Então, que é bom. isso aí. Chiara, um vinho que você, assim, se você pudesse escolher um vinho para o resto da vida, qual seria? Olha, essa é uma pergunta muito difícil e eu acho que não sei se tem algum sommelier que consegue responder um vinho para o resto da vida. Porque um vinho, ele está muito relacionado ao momento em que tu vai tomar ele. Então, a gente sempre fala assim, tu gostou desse vinho? Toma ele de novo num outro momento. Porque, às vezes, aquele momento está tão bom, tão feliz, tão gostoso, que tu vai ter uma memória boa daquele vinho. Tu vai ter ele na cabeça como um vinho maravilhoso. Então, eu vou falar um momento... Assim, o vinho vai estar relacionado a um momento... que vou te dizer, o vinho Mastino, da Leone de Venezia, de Santa Catarina, de São Joaquim. Eu tomei ele no dia 8 de outubro do ano passado, com meu marido, comemorando os 11 anos do nosso cachorro, que morreu 2 dias depois. Nossa. Então, assim, a gente já sabia, ele estava malzinho. Então, esse foi um vinho que me marcou, que se eu pudesse, eu ia tomar ele para sempre, porque eu ia lembrar sempre do Ozzy, do nosso cachorro. E, além disso, era um vinho muito bom. Estava um vinho sensacional, num momento maravilhoso, que a gente estava ali em família, né, com meus filhos, meus cachorros, meu gato, meu marido. Então, seria esse vinho, Mastino. Certo. Vocês viram que ao longo aí da nossa entrevista, da nossa conversa, a Chiara foi citando diversos rótulos, falando de alguns, enfim. E agora, Chiara, eu queria que você dissesse onde as pessoas podem te acompanhar e podem também ter alguns desses rótulos que você citou. Porque eu ganhei o meu, com licença. Muito obrigada. Eu ganhei um vinho aqui da Vinharia TB, mas eu queria que você falasse, né? Você já destacou o seu empreendimento, mas onde as pessoas podem encontrar, se você tem loja física, não tem loja física, como que é? Explica pra gente. Vocês podem me encontrar no Instagram, @vinhariatb, no WhatsApp. Então, lá no Instagram, acho que é mais fácil pelo Instagram. Entra lá, tem o link, clica no link, vai direto pro WhatsApp. Eu vou estar atendendo vocês no WhatsApp, vou estar ajudando assim, ó. Não tenham vergonha de vir, de falar, de perguntar, porque todo mundo já começou do zero. Então, eu já fui a pessoa que não sabia comprar vinho, que ia no mercado, pegava... Até hoje compro vinho pelo rótulo, inclusive, né? Até às vezes as pessoas falam, ai, às vezes eu compro pelo rótulo e fico assim um pouco tímidas. Eu compro até hoje. Então, assim, ó, não tenham vergonha, né? Eu ajudo vocês a escolher o que vocês querem, para o momento que quer. Eu adoro falar sobre vinho, então entra na Vinharia TB, me chama no WhatsApp, que eu converso com vocês. A gente não tem loja física. Entendi. Mas, quem sabe, para o futuro, né? É uma ideia que tá de stand-by aí. Mas vocês têm alguns rótulos e fazem as entregas, é Exatamente. Nós temos espumantes, vinhos branco, rosé, tinto. Chegou agora um moscatel. Estou preparando aí uns rótulos especialmente para o Dia dos Namorados. Que legal. Então, em 24 horas a gente faz a entrega. Eu tento fazer sempre no mesmo dia. Então, vai depender. Claro que se a pessoa me pedir o vinho quanto mais 9 horas da noite, eu não vou conseguir entregar no mesmo dia. Mas fazendo ali até umas 6 horas da tarde, eu entrego no mesmo dia. Então, a pessoa pode aproveitar o resto da noite. Final de semana, a gente também não para. Então, sábado e domingo, pode mandar mensagem que eu vou estar lá e levo o vinho. Que bacana. Então, é isso aí. Gente, eu conversei com essa pessoa maravilhosa sobre essa conversa tão legal, que foi deliciosa, falando a verdade, que é a Chiara, da Vinharia TB. Então, se vocês
buscarem lá no Instagram, @vinharinhatb, vão ter esse atendimento precioso aqui da Kiara. Muito obrigada, Kiara, pela sua atenção, Obrigada, pela sua Tati. parceria aqui com a gente. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui hoje contigo. Eu que agradeço sempre. Valeu, gente, até a próxima.